Sean Diddy Combs é um nome familiar no mundo todo. Ele construiu um império na indústria da música. Combs ascendeu de estagiário na Uptown Records a CEO da Bad Boy Entertainment. Ele lançou a carreira de lendas da música. The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige são apenas dois exemplos. Seu sucesso se estendeu além da música. Combs criou linhas de roupas de sucesso e marcas de vodka. Ele ganhou vários prêmios. O Grammy e o MTV Video Music Awards reconheceram seu talento. Combs já foi um símbolo de sucesso e influência. Ele era conhecido por seu estilo de vida luxuoso. Ele dava festas extravagantes. Celebridades lotavam esses eventos. Sua reputação era enorme. Combs parecia intocável. No entanto, um lado mais sombrio de sua história emergiu nos últimos anos. Sérias acusações contra Combs vieram à tona. Essas acusações chocaram o mundo. Elas pintaram a imagem de um homem que abusava de seu poder. Setembro de 2024 marcou uma virada. Combs foi preso em um caso de grande repercussão. As acusações eram graves. Extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição estavam entre elas. A acusação causou ondas de choque na indústria do entretenimento. O Distrito Sul de Nova York apresentou as acusações. Combs foi colocado sob custódia federal. Ele aguarda julgamento no Metropolitan Detention Center, em Brooklyn. Seu julgamento está marcado para 5 de maio de 2025. A prisão se seguiu a anos de rumores e boatos. Ex-associados e supostas vítimas começaram a se manifestar. Seus relatos eram perturbadores. Eles acusaram Combs de usar seu poder para exploração. A prisão trouxe essas acusações à tona. Isso forçou o público a confrontar as alegações. O caso contra Combs é complexo. Ele envolve várias supostas vítimas. As acusações implicam em longas penas de prisão. Combs mantém sua inocência. No centro das acusações estão as festas da putaria. Essas festas eram supostamente organizadas por Combs. Eram eventos exclusivos. Os participantes incluíam modelos, aspirantes a artistas e pessoas de dentro da indústria. No entanto, por trás da fachada glamourosa, uma realidade sinistra estava supostamente acontecendo. Supostas vítimas alegam que essas festas eram fachadas para exploração sexual. Elas alegam coerção, doping e agressão sexual. As vítimas alegam que foram pressionadas a participar de atos sexuais. Elas dizem que drogas e álcool foram usados para diminuir as inibições. Algumas alegam que foram filmadas sem consentimento. As acusações retratam um padrão de abuso. Esse padrão supostamente durou anos e envolveu várias vítimas. As festas da putaria estão agora sob intenso escrutínio. Os investigadores estão tentando determinar a extensão dos supostos crimes. O processo de Cassie Ventura colocou lenha na fogueira. Ventura, uma cantora e atriz, é ex-namorada de Combs. Ela entrou com um processo contra ele em novembro de 2023. O processo continha alegações explosivas. Ventura acusou Combs de estupro, tráfico sexual e abuso físico. Ela alegou que o abuso ocorreu durante o relacionamento deles. O processo pedia $30 milhões em danos. O processo causou ondas de choque na indústria do entretenimento. Trouxe um novo nível de escrutínio ao comportamento de Combs. Ventura era uma figura bem conhecida. Sua decisão de se apresentar encorajou outras supostas vítimas. O processo durou pouco. Foi resolvido confidencialmente um dia após sua entrada. Os detalhes do acordo permanecem privados. Seção 5. Uma onda de novas acusações. Outubro de 2024 viu uma avalanche de novas acusações. Mais de 100 novas acusações de agressão sexual vieram à tona. Essas acusações datam da década de 1990. Algumas envolvem alegações de abuso sexual infantil. As alegações vieram de várias fontes. Ex-funcionários, aspirantes a artistas e frequentadores de festas compartilharam suas histórias. Essas novas acusações pintaram um quadro perturbador de um padrão antigo de abuso. O grande volume de acusações era impressionante.
Elas vieram de indivíduos diferentes, em locais diferentes ao longo de várias décadas. No entanto, elas compartilhavam pontos em comum. Elas alegavam manipulação, coerção e abuso de poder. As novas acusações deram mais peso às alegações existentes. Elas sugeriram um padrão profundamente enraizado de comportamento predatório. Seção 6. Philip Pines. De assistente a acusador. Entre os acusadores está Philip Pines. Pines trabalhou como assistente pessoal de Combs. Ele abriu um processo contra Combs em 20 e 24. Pines alega que foi forçado a participar de atos sexuais. Ele afirma que isso foi feito para provar sua lealdade a Combs. O processo de Pines detalha um ambiente de trabalho tóxico. Ele alega assédio sexual e tráfico sexual. Suas alegações adicionaram outra camada ao crescente escândalo. O processo de Pines forneceu um vislumbre do círculo íntimo de Combs. Ele sugeriu uma cultura de medo e intimidação. Pines afirmou que tinha medo de falar. Ele temia por sua segurança e por sua carreira. Seu processo destacou as relações de poder em jogo. Mostrou como Combs supostamente usou sua influência para silenciar e controlar aqueles ao seu redor. Seção 7. As consequências. O legado manchado de Combs. Essas alegações tiveram um impacto devastador na carreira de Combs. Sua reputação está manchada. Ele enfrenta intenso escrutínio público. As marcas se distanciaram dele. Acordos de patrocínio foram cancelados. O patrimônio líquido de Combs despencou. Antes estimado em 740 milhões de dólares, agora gira em torno de 400 milhões. As alegações lançaram uma longa sombra sobre seu legado. A indústria da música também sentiu o impacto. As músicas de Combs foram retiradas de algumas rádios. Os serviços de streaming relataram uma queda na popularidade de suas músicas. Projetos foram colocados em espera. Colaborações foram canceladas. As alegações enviaram ondas de choque pelo mundo do entretenimento. Elas servem como um lembrete severo do potencial de abuso de poder. Seção 8. A defesa de Combs. Negação e desafio. Combs negou veementemente todas as acusações. Ele mantém sua inocência. Sua equipe jurídica rejeitou as acusações. Eles alegam que as acusações são fabricadas. Eles sugerem uma conspiração contra Combs. Eles apontam para inconsistências em alguns dos relatos. Eles questionam os motivos dos acusadores. Combs se declarou inocente das acusações federais contra ele. Sua fiança foi negada em várias ocasiões. Sua equipe jurídica está se preparando para uma longa batalha judicial. Eles devem contestar as provas apresentadas contra ele. Eles provavelmente atacarão a credibilidade dos acusadores. Combs permanece desafiador. Ele insiste que vai limpar seu nome. Seção 9. Aguardando justiça. A batalha legal em andamento. A batalha legal contra Sean Diddy Combs está longe de terminar. Seu julgamento está marcado para maio de 2025. O resultado deste julgamento permanece incerto. Provavelmente será um evento acompanhado de perto. O mundo estará observando para ver se a justiça será feita. O caso gerou uma conversa mais ampla sobre poder, responsabilidade e a indústria da música. As alegações contra Combs são um lembrete severo do lado negro da fama e da fortuna. Elas destacam a importância de acreditar nos sobreviventes de agressão sexual. Elas enfatizam a necessidade de uma mudança cultural. Uma mudança onde o poder não seja abusado e a responsabilização seja primordial. O sistema legal decidirá o destino de Combs. No entanto, o impacto dessas alegações continuará a repercutir muito depois da decisão final.